Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Sofia Golfeto. Hoje é segunda-feira, dia 15 de julho de 2024, e hoje eu estou com vocês aqui em formato de estreia, ou seja, esse vídeo foi gravado e eu estou participando com vocês aí no bate-papo, também conhecido como chat. Lógico, eu já aproveito para pedir para você curtir, comentar depois, né, deixar seu comentário aí embaixo, compartilhar esse vídeo, porque eu creio que o conteúdo vai ser de grande ajuda para muitas pessoas. E ele é a prévia, né, a introdução do nosso ao vivo de amanhã, terça-feira, às 19h30, aonde eu vou conversar com o Hélio de Albuquerque, proprietário da casa geriátrica onde a minha mãe ficou internada. É, Residencial Geriátrico Praia Grande, o nome do local, certo? Eu peço para que você fique comigo aqui até o final, por dois motivos, sendo que o primeiro é o mais importante. Ficando até o final, você vai ter a compreensão do tema, eu vou trazer várias informações, coisas bem diferentes, assim, relacionado ao cuidado com os idosos e algumas informações de conhecimento importante também para que nós tenhamos noção da importância de você já se preparar, caso você não esteja vivendo essa situação neste momento, para situações que provavelmente num futuro estarão presentes em sua vida. Então, o conhecimento e o entendimento disso tudo é a base para que você possa tomar decisões com tranquilidade e serenidade. E ao longo do vídeo eu vou deixar alguns links para vocês, e no final eu já vou deixar aqui desse lado o card da live, tá? O card, o link da live, você pode clicar e já acionar o sininho das notificações. E o segundo motivo que eu peço para que você fique comigo até o final é o fato de que isso é uma informação muito importante para o algoritmo aqui desta plataforma. Quanto mais tempo um produtor de conteúdo consegue segurar o público no conteúdo, mais esse conteúdo é indicado para outras pessoas, além dos básicos que eu já falei antes, né, pessoal? Então, vamos lá. Eu, como sempre, nas minhas estreias, eu preparo um texto. O texto de hoje, ele tem partes que foram escritas por mim e algumas partes onde 80% do texto eu meio que copiei de alguns sites que eu busquei de informação. Lembrando que todos os sites que eu vou mencionar aqui estão na descrição deste vídeo e eles estão na ordem em que eu fui mencionando aqui ao longo do texto, até para ficar mais fácil depois para você pesquisar. E, claro, esses são algumas páginas de referência, eu pesquisei outras, obviamente, mas quando você começa a fazer uma pesquisa na internet, realmente é muito conteúdo. Para vocês terem uma ideia, entre pesquisa e escrever esse roteiro, eu levei 5 horas. Ah, pessoal, porque nós precisamos ler com atenção, ter responsabilidade com aquilo que nós vamos falar. Então, assim, se por acaso eu coloquei alguma informação e você tem conhecimento do tema e eu falei alguma coisa que não está certa aqui, você pode até deixar aí nos comentários, não tem problema algum, porque aí eu já coloco um comentário fixado fazendo a correção. Mas eu creio que tudo que eu vou falar aqui está de acordo. Então, vamos lá, eu vou começar a ler o texto para vocês. Eu não me preocupei com o tempo que eu vou demorar para ler esse tema, eu também não cronometrei, tipo, antes, né? Eu não fiz essa contagem, porque eu entendo que o tema é muito importante, e quanto mais conhecimento, melhor. Então, vamos começar. A população mundial hoje é de aproximadamente 8 bilhões e 100 milhões de pessoas, sendo que 9,6% deste total são pessoas com mais de 60 anos, ou seja, mais ou menos 800 milhões de pessoas no mundo com mais de 60 anos. Hoje, no Brasil, a população é de cerca de 220 milhões e 700 mil.
sendo 51% de mulheres e 49% de homens. Esses dados são do Country Matters, link que está na descrição do vídeo, e ele mostra vários dados sobre a população em tempo real de vários países. Então, é muito interessante, porque quando eu cheguei nesse site, eu comecei a olhar lá, né? E aí os números ficam se alterando em tempo real. E lembrando também, pessoal, que alguns percentuais aqui eu arredondei dentro da regra correta da matemática, né? Então, ou eu aumentei para cima, ou eu aumentei para baixo para poder arredondar o número, para não ficar falando muito número na cabeça e a gente não acabar se atrapalhando, tá? Uma dúvida que me surgiu foi: no Brasil, o idoso é a partir dos 60 ou dos 65 anos? E a resposta encontrada é: em geral, a literatura classifica didaticamente as pessoas acima de 60 anos como idosos e participantes da terceira idade. De um tempo para cá, este marco referencial passou para 65 anos, em função principalmente da expectativa de vida aumentada e das tentativas legais do estabelecimento da idade para o início da aposentadoria. Aqui, um parêntese sobre isso, já que o sistema de aposentadoria do governo está quebrando, pois a população jovem está diminuindo e a de idosos aumentando, ou seja, as contribuições obrigatórias em folha de pagamento estão reduzindo proporcionalmente, e os gastos subindo, resultando num desequilíbrio entre receita e despesa. Aliás, não é só no INSS que esse desequilíbrio está acontecendo nas contas do Brasil, mas isso já é outra história. Mais alguns dados sobre nosso perfil de população obtidos no censo de 2022, cujo link também está na descrição com mais detalhes. Em 2022, o total de pessoas com 65 anos ou mais no país chegou a 11% da população total, com alta de 57,5% se comparado com o ano de 2010, quando esse contingente era de 7,5% da população. É o que revelam os resultados do universo da população do Brasil, desagregada por idade e sexo do Censo Demográfico de 2022. Então, em 2010, eram 7,5% da população acima de 65 anos. Em 2022, 11%, ok? Em 1980, o Brasil tinha 4% da população com 65 anos ou mais de idade. Os 11%, olha, gente, em 1980 eram 4%. Os 11% alcançados em 2022 por esta parcela da população representa o maior percentual encontrado nos censos demográficos já realizados no Brasil. No outro extremo da pirâmide etária, o percentual de crianças de até 14 anos de idade, que era de 38% em 1980, passou a 20% em 2022, ou seja, caiu 18%, 18 pontos percentuais, certo? Percentagem ou porcentagem, tanto faz, está certo. Quando se fala de envelhecimento populacional, é exatamente a redução da proporção da população mais jovem em relação ao número da população mais velha. Ou seja, nós temos muito mais idosos no país hoje do que jovens, crianças até os 14 anos. A idade mediana é um indicador que divide uma população entre os 50% mais jovens e os 50% mais velhos. No Brasil, de 2010 para 2022, a idade mediana subiu de 29 anos para 35 anos, evidenciando o envelhecimento da população. Quanto maior o valor do indicador, mais envelhecida é a população. No Brasil, esse índice chegou a 55 em 2022, indicando que há 55 idosos para cada 100 crianças de 0 a 14 anos.
Em 2010, o índice de envelhecimento era menor, correspondendo a 31. Então, de 2010 para cá, nós subimos de um índice de 31 para um índice de 55. A razão de sexo por grupos etários no Brasil e nas grandes regiões mostra uma maior proporção de homens na população com até 19 anos de idade. A partir do grupo etário 25 a 29 anos, a população feminina se torna majoritária em todas as regiões. No grupo de 90 a 94 anos, há praticamente o dobro de mulheres em relação aos homens. Mesmo nascendo mais homens do que mulheres, morrem mais homens do que mulheres em idade jovem, por conta de causas externas, ou seja, violência e conflitos. E eu creio que vocês entendem o que significa isso num país como o Brasil. Eu não vou entrar em detalhes aqui para não causar nenhum desgaste, não é? Com a plataforma em si. Em outros países, homens jovens morrem em grande quantidade devido a outros tipos de conflitos, daquela palavra que não pode ser mencionada, que começa com G, U, E, certo? Existem países onde a taxa de nascimento é quase zero, pois os homens jovens estão em campo de batalha. Como está acontecendo lá naquele país lá em cima, que começa com U e termina com Ania, certo? Hoje, entre outros, tá, pessoal, que não são midiáticos, né? Que não há interesse em mostrar, mas se você for ver isso daí em outros lugares, também está desse jeito. Hoje, no Brasil, existe uma estimativa, segundo o censo de 2022, que temos 6 milhões de mulheres a mais do que homens, e isso também é visível na população idosa. Acredito que todos temos exemplos que, conforme a idade chega, os maridos falecem primeiro que suas mulheres. Minha mãe e eu somos exemplos disso. Minha avó materna também era. Basta ir em instituições próprias para idosos e ver com os próprios olhos que existem muito mais mulheres do que homens. Postas essas informações, fica fácil compreender que precisamos conhecer e pensar sobre o assunto, visto que, quanto mais jovem você for, maior a probabilidade de, num futuro, você e sua família estarem diante de decisões necessárias a serem tomadas no cuidado com os idosos da família. Gente, vou tomar uma aguinha, peraí. Opa, tintim. Bora nós. A expectativa de vida das pessoas está aumentando, isso é fato, e é um ótimo indicador. Porém, estamos passando, na minha maneira de ver, por um período em que temos uma mescla de pessoas que já buscam cuidar de si agora para terem uma qualidade de vida legal lá na frente. Ao mesmo tempo, ainda temos pessoas que estão envelhecendo com uma qualidade de vida totalmente desregrada e que, caso não venham a falecer menos idosas, provavelmente ficarão dependentes dos cuidados de outros, e esses outros são os familiares, já que, por lei, isso é obrigação. Vocês sabiam que isso está na lei, né? Você pode ser acionado aí como com abandono de incapaz, né? Pode parecer um absurdo a lei de um país ter que determinar que filhos são responsáveis por seus pais com o passar do tempo. E existe aí também uma escala, né? Para quem não tem filhos, tal, tem toda uma responsabilidade em torno da família. Imaginem eu que legal, que não tenho filhos, não tenho parentes, não tenho sobrinho, não tenho ninguém. É uma beleza. Sou eu por mim, né? Com Deus e com os amigos também. Na minha maneira de ver, isso é uma obrigação moral, ética, de amor mesmo. Nem tenho que discutir, mas infelizmente, de uns anos para cá, não é isso que estamos vendo acontecer na sociedade. Eu me lembro, não, antes, pessoal, nós já tínhamos problemas com isso, tá? Mas de uns anos para cá, isso tem se intensificado de uma maneira tal que é assim assustador.
Eu me lembro muito bem, quando eu era criança e ainda uma jovem adulta, que era muito comum chegar na casa de parentes, amigos e colegas e ver pessoas idosas sendo cuidadas por suas famílias de forma íntegra e amorosa. Apesar de toda uma condição de conhecimento, informação e novas formas de cuidados estarem à disposição, hoje a sociedade desrespeita, renega e debocha dos idosos de forma vil, jocosa e isenta de sentimento de minimamente compaixão e principalmente respeito. É triste ver que as pessoas se esquecem que, se não partirem daqui, né, ainda em idade mediana, também ficarão idosas e dependerão de seus filhos ou familiares. Vejo que as próprias famílias não passam para seus filhos valores morais e de amor, esquecendo-se que no futuro essa condição poderá levá-los a um estado de abandono total. Aliás, isso já vem acontecendo. Como sempre digo, existem exceções, claro que existem, e são muitas, né, pessoal? Afinal de contas, eu creio que o bem sempre é maior do que o mal entre as pessoas, né? O problema é que, como a população mundial cresceu demais, nós estamos entrando em contato com realidades aí que nós não conseguimos nem acreditar que possam existir. Vemos famílias buscando soluções, conversando entre si, preparando-se, ajudando e incentivando pessoas de meia idade a se cuidarem. Na verdade, vemos de um tudo. Então, nós temos, né, aquelas famílias onde as pessoas se ajudam mutuamente para poder dar uma qualidade de vida legal para o idoso, né? E nós vemos famílias aí em pé de guerra, já brigando muito por conta de que cada um quer uma coisa, cada um está preocupado com o seu ego, aliás, também com sua condição financeira, né? Com segurar o seu, e não para pensar que essa briga gerada na família, quando é necessário tomar decisão com relação a um idoso, está fazendo um mal enorme para esse idoso, que conscientemente ou não desta situação, pode estar correndo até risco de vida enquanto o povo está brigando. E eu vi muito isso acontecer ao longo da minha vida. Na minha casa, desde que eu me conheço por gente, meus avós sempre foram tratados com respeito. Minha avó materna sempre morou conosco. E quando meus avós começaram a ficar dependentes, e também os idosos do meu convívio de outras famílias, todo o apoio necessário era dado. Eu já frequentava casas de repouso desde os meus 14 anos e vi muita coisa boa e também vi algumas ruins acontecendo. E desde junho do ano passado, quando minha mãe foi internada no hospital, entrei em contato com histórias impressionantes, tanto para o lado bom como para o lado ruim. E aqui eu quero fazer um parênteses, porque uma coisa interessante aconteceu na minha vida, né? Eu sempre, ao longo da minha infância, da minha juventude, da adolescência, né, tive contato com pessoas mais velhas do que eu, bem mais velhas do que eu. E eu não tive contato com crianças, com nenês, com recém-nascidos, porque eu era a neta mais nova da família, né? E eu acabei não tendo muito contato com os meus primos, né? E eu não tinha, assim, a convivência com crianças, então, com nenês. Então, desde de pequenininha, eu me acostumei, eu aprendi, né, a ficar junto de pessoas mais velhas. Então, eu sempre tive essa interação. Todas as vezes que eu trabalhei em hospital, foram algumas, né, tanto em estágio quanto depois de formada já, e mesmo agora na situação com a minha mãe internada, eu sempre tive mais jeito com pessoas de idade. Eu acho assim muito legal conversar com pessoas de idade mais avançada do que a minha, porque elas trazem uma sabedoria da vida que, obviamente, traz para nós uma visão diferente. E é mais estranho ainda, porque hoje, quando eu falo isso, eu ainda estou me sentindo lá com uma idade mais para trás do que a idade que eu tenho. Eu ainda olho e falo assim, não, vixe, eu tenho muita coisa para aprender com pessoas mais velhas do que eu, né? Sendo que hoje me percebo, às vezes, em determinadas situações, falando coisas para as outras pessoas, porque eu sou
a mais idosa, a mais experiente do grupo, e aí eu falo: "Gente, olha isso", e a gente tem que prestar atenção. Por quê? Nós temos uma sabedoria, acumulada, né, além do fato de, no meu caso, eu estudar muito também sobre essas coisas, que quando eu vejo, eu estou falando um monte de coisa e muitas vezes a pessoa que está me ouvindo não está conseguindo captar. E hoje eu consigo compreender, porque que quando eu era mais jovem, muitas coisas que eu ouvia das pessoas mais velhas, né, especialmente meus avós, meu pai, minha mãe, a ficha não caía. É uma sensação estranha, viu, pessoal? Essa idade, assim, entre 50, 60, acredito eu aí, até eu me adaptar, né, sei lá, uns 65 anos, não sei, ela é estranha, porque você está no meio do caminho, entendeu? Você não é mais jovem, mas você também não está idoso de uma maneira onde você está, né, com algum problema, e não necessariamente tem que estar, mas é uma fase de transição da vida bem interessante. Então, agora vamos falar aqui sobre asilos e coisas assim. Anteriormente, a palavra asilo era diretamente ligada a lugares onde abrigavam-se idosos, e por diversos motivos históricos, essa palavra não ficou muito bem vista. Vamos definir a palavra asilo. Asilo é um substantivo masculino cuja grafia é com S. Ela é uma instituição de assistência social onde são abrigados para sustento e ou educação crianças, mendigos, doentes mentais, idosos, etc. Ela também significa proteção, amparo, segurança. Por exemplo, depois do divórcio, buscou asilo na casa dos pais. Não façam isso, tá? Se alguém estiver pensando em se divorciar aí, tenta dar um jeito de viver sua vida independentemente da dependência dos seus pais. E ela também tem a conotação de asilo político. Isso daqui eu tirei de um dicionário, tá? Eu simplesmente copiei e colei aqui, tá? Como os asilos podem ser conhecidos hoje? Segundo o site SILP, que é uma plataforma de gerenciamento de instituições de longa permanência para idosos, né, cujo link também está na descrição, asilo é também conhecido como casa de repouso, clínica geriátrica, ILPI, instituição de longa permanência para idosos, residencial sênior, residência assistida. Todas essas denominações são comumente utilizadas como referência aos locais onde vivem pessoas idosas. As ILPIs, Instituição de Longa Permanência para Idosos. Eu vou repetir várias vezes isso aqui, pessoal, para entrar na nossa cabeça, porque são muitas siglas, né? É uma denominação desenvolvida pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que traz a ideia de denominação politicamente correta, como se a forma de falar o nome, né, fosse determinar o amor e o respeito necessário, né? Essa coisa é meio complexa, mas vamos lá. Para não dizer mais asilo, abrigo, casa de repouso, e outros nomes para espaços sociais destinados às pessoas idosas, dependentes ou com comprometimento de sua autonomia e independência, incapazes de gerir a si e a seus bens. Nesse contexto todo, surge o cuidador de idosos, profissão regulamentada em maio de 2019, que engloba também cuidadores de crianças e pessoas com deficiência ou doenças raras. É necessário um curso específico e qualquer profissional da área de saúde pode desempenhar o papel de um cuidador de idoso. Você tem vários médicos, enfermeiras, é, fisioterapeutas, assistentes sociais que se dedicam somente para cuidar de idosos. Assim como você tem o povo que vai para crianças, você tem o povo que vai para as pessoas que tiveram algum tipo de acidente, ficaram com algum problema de mobilidade, enfim, né? Então, aqui está falando como um gerontólogo, por exemplo. Na descrição, também um link falando sobre esse tema, tá? Para quem quiser se aprofundar mais. Voltando ao texto do SILP, atualmente há diversas instituições especializadas no cuidado de idosos, mas a distinção não está apenas no nome.
Antes de entrar na explicação, se você teve a decisão de manter o idoso em um local externo ao do ambiente domiciliar, é fundamental conhecer o lugar para conferir se as normas e regulamentações estão sendo aplicadas no dia a dia. Sobretudo, se essa escolha ainda gera dúvidas ou angústias nos familiares e o ancião necessita de cuidados de saúde e atenção. Conhecer a diferença entre LPI, asilo e clínica geriátrica será primordial para a escolha do lar mais adequado e afastar qualquer sensação de culpa ou abandono. Então, vamos entender um pouquinho. É meio complicado, mas no fim das contas, o que importa é você escolher com sabedoria e discernimento, né? Então, as ILPIs, Instituição de Longa Permanência para Idosos. Este local recebe pessoas idosas que tenham ou não apoio da família e oferece todo o atendimento e tratamento médico necessário. Aliás, estas instituições de caráter residencial destinadas ao domicílio coletivo de idosos independentes também são conhecidas como casas de repouso e lar de idosos, visto que o ambiente é apropriado para a socialização, atividades físicas e lúdicas. Numa ILPI, o idoso pode morar de modo definitivo ou de modo provisório, quando, por exemplo, necessita de cuidados ou apresenta algum grau de dependência e não há possibilidade de contar com a atenção da família durante aquele período. E aqui, pessoal, existem pessoas, né, existem idosos que preferem, que escolhem morar num lugar assim, do que ficar morando um tempo na casa de um filho, outro tempo na casa de outro filho. O idoso, que está pleno da sua consciência, né? Muitas vezes ele prefere ir para um local onde ele não se sente atrapalhando ninguém, onde ele tem a liberdade que ele quer, e num lugar onde ele vai interagir com outras pessoas também da idade dele, onde ele vai fazer atividades, onde ele pode entrar e sair a hora que ele quiser, porque existem locais assim dos mais variados graus, né? Tanto de valor, de valor financeiro, quanto de valor de necessidade desse idoso. Então, muitas vezes o idoso já tem alguma algum problema que dê um pouco mais de trabalho para a família cuidar dele, e ele conscientemente fala: eu quero ir para um lugar próprio, eu não quero ficar atrapalhando ninguém. E as pessoas têm que aprender a saber respeitar essa decisão do idoso, tá? E existem, assim, vários tipos. Existem, eu conheci, junto com a Kátia, lá em Águas da Prata, um lugar assim sensacional. Para vocês terem uma ideia, era o melhor hotel da região, isso aí até alguns anos atrás, né? Um lugar maravilhoso. Nós entramos lá, fomos extremamente bem atendidas, porque na época minha mãe já estava internada, e aí quando eu bati o olho que eu vi aquele prédio, aquela coisa assim, em formato de V, bem ocupando um quarteirão inteiro. Falei: "Kátia, nossa, eu quero entrar lá para ver como é que é". Gente, que lugar maravilhoso, sabe, que coisa. Só que assim, que eu me lembre, a mensalidade mais barata em quarto para 2 idosos era de R$ 9.000, tá. Então veja, nós temos aí, empresas para todos os gostos e para todos os as possibilidades financeiras também, tá. Mas isso não significa que locais mais baratos não deem também o carinho, o conforto e a assistência realmente necessária para as pessoas que estão nesse local. Então, vamos lá. Os asilos. Em contraste com as ILPIs, o asilo nem sempre será uma escolha, pois ele serve de proteção e abrigo para pessoas em situações mais vulneráveis, inclusive financeiramente, inclusive com problemas com familiares, se é que vocês estão me entendendo, né? Como dependentes químicos, crianças e crianças órfãos e idosos. No entanto, isso não significa que o local seja sinônimo de abandono e falta de amor. Os asilos atuais dispõem, na sua grande maioria, de profissionais qualificados e promovem a qualidade de vida dos amparados. Os asilos possuem uma função social importante para toda a sociedade. E se eu não estiver falando nenhuma besteira aqui, os asilos, normalmente, eles são organizações sem fins lucrativos, porque eles acolhem as pessoas
normalmente eles têm ajuda governamental ou são do próprio governo, né? Então, é assim, é um local para pessoas que realmente não têm nenhuma condição de se manterem e que também, de alguma maneira, seja de qual forma for, foram meio que abandonados pela família. Aqui em Peruíbe, nós temos um local assim, inclusive eu já falei dele aqui em vídeos mais antigos do meu canal, aonde eu e a minha mãe fazemos doações mensais, né? Agora somente eu. E quando o senhor que começou com esse trabalho lá na década de 90 resolveu começar a pegar o pessoal que morava na rua, idosos, né? Foi uma fase meio complicada aqui em Peruíbe, né? O pessoal trazia, abandonava na estrada, gente, vocês não têm noção. A minha mãe e o meu pai, eles ajudavam, né? E vários outros comerciantes aqui da cidade, porque ele começou de uma maneira super singela, né? Fazendo aquilo que ele podia. E depois, com o tempo, ele foi se organizando, ele foi crescendo. Então, hoje, eles vivem de doações, eles vivem aí de uma série de formas, de parcerias com o governo municipal, acho que estadual e federal também, né? Chama Casa de Repouso Nossa Senhora Aparecida. Eles têm uma loja aqui, que é uma espécie de um brechó que tem tudo: tem roupa, tem móveis, tem utensílios domésticos, eletrodomésticos, enfim, é bem interessante, tá? As clínicas geriátricas. Quando o idoso é totalmente dependente de atenção devido a algum tratamento médico, por exemplo, deve-se procurar uma clínica geriátrica, porque elas são destinadas centralmente à prestação de serviços médicos, de enfermagem e demais atividades de apoio terapêutico, como assistente social, fisioterapeuta, tem nutricionista, tem um corpo de técnicos em nutrição, não, em enfermagem também, além das cuidadoras, tem médico, tá? Então, é outra estrutura, que era o caso da onde a minha mãe estava. Segundo a Anvisa, que o link também está aqui na descrição, as ILPIs são instituições governamentais ou não governamentais de caráter residencial, destinadas ao domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar e em condições de liberdade, dignidade e cidadania. As normas de funcionamento estão estabelecidas na resolução da diretoria colegiada RDC 502, de 27 de maio de 2021. Lembrando que ILPIs e residenciais geriátricos são normalmente empresas privadas, mas podem também ser públicas, e aí eu entendo que entra no caso dos asilos, tá? Pessoal, pelo que eu pesquisei aqui, essa RDC 502, de 27 de maio de 2021, digamos, a legislação mais atualizada sobre todo esse complexo, né, de lugares para cuidar de idosos. Para a família que está buscando um local adequado para os cuidados de seu ente querido, é necessário pesquisar e principalmente conhecer ao vivo os locais escolhidos para uma internação. Há diferença de estrutura física, do corpo de profissionais para atendimento, de preços. Parece um pouco confuso ainda essa nomenclatura, como eu falei, né? Mas o que importa é que a visita seja presencial, que se busque saber se o local está regulamentado, se segue as legislações, se o ambiente é organizado, limpo, leve, porque você vai sentir no ar. Eu visitei alguns lugares, né? É difícil explicar isso, mas a gente sente, sabe? E se lá os internados estão com fisionomia agradável dentro daquilo que é possível diante do momento vivido. E saber que o local oferece a estrutura necessária para o cuidado das necessidades totais que o idoso que você está buscando esse lugar tenha, né? E foi muito interessante, porque quando eu entrei lá no residencial geriátrico Praia Grande, eu senti tudo isso daí. Nossa, eu me senti assim, sabe, parecia que eu tinha. Eu fiquei tão feliz, porque eu senti que ali era o lugar.
É uma coisa, pessoal, que não dá para descrever, né? E a maneira como eu fui recebida, a maneira como eles conversaram comigo, e o Hélio, que vai conversar conosco amanhã, eu achei engraçado, porque a foto que ele tirou foi duro para ele mandar uma foto para mim. Ele teve que tirar a foto na hora que eu falei para ele, Hélio, eu preciso de uma foto, né? E aí ele tirou ali na hora. Acho que foi a Adriana que tirou a foto dele. Ele tá com uma cara séria na foto, na thumbnail aí, nos negocinhos, mas ele é muito divertido. Ele tem um sorriso largo. Eu brinco, eu falo que ele é o relações públicas de lá, porque vocês precisam ver a desenvoltura que ele tem para lidar com os idosos, independentemente de qualquer problema que tenha aí mental, né, que a pessoa esteja passando, e também com os familiares e com as pessoas. Foi muito legal. Eu simplesmente me senti assim, eu falei, nossa, eu acho que aqui eu vou encontrar a paz necessária para passar esse período que a minha mãe vai precisar desses cuidados. Claro, a gente nunca coloca a cabeça no travesseiro e dorme sem preocupação nenhuminha, porque na condição em que minha mãe estava, né, com uma infecção generalizada que não conseguia ser debelada de jeito nenhum, eu sabia que a qualquer momento ela poderia ter algum problema, mas eu estava em paz com o meu coração, né? E eu ia lá, no mínimo, 2 vezes por semana. Eu saía de Peruíbe, ia para Praia Grande, eu criei uma rotina, né? Então, eu ia de quarta e sexta, ou terça e quarta, eu evitava ir nos finais de semana por causa do movimento aumentado que tem aqui no litoral, mas assim, de vez em quando eu ia em outros dias, enfim. Lá é um lugar que você pode fazer visita, tipo, das 10 da manhã até as 5 da tarde, a hora que você quiser, não tem essa coisa, e pode ir todo dia, né? Então era bem legal, porque eu me sentia à vontade. Ah, deu vontade de ir, eu catava o carro e ia, entendeu? Fora já desses 2 dias, né, que eu tinha determinado que eu iria por semana. Bom, existe uma categorização da Anvisa para as necessidades dos idosos e você precisa saber em qual grau seu ente se encontra para poder buscar o local adequado, a saber, grau 1, são para idosos saudáveis e com autonomia. A assistência de cuidadores é mínima. Até existe uma quantidade de cuidador necessária nesses locais especializados para cada um desses graus. É que eu não vou ficar colocando aqui, que são informações que estão lá naqueles links que eu deixei na descrição, tá? Grau 2, idosos com dependência em até 3 atividades de autocuidado para a vida diária, tais como alimentação, mobilidade, higiene, sem comprometimento cognitivo ou com alguma alteração cognitiva controlada. Grau 3, idosos com dependência que requeiram assistência em todas as atividades de autocuidado para a vida diária e ou com comprometimento cognitivo. Com toda essa pesquisa e links deixados na descrição, na ordem em que os mencionei aqui, espero ter ajudado você a compreender melhor esse mundo dos idosos que necessitam de cuidados especiais que, em muitos casos, não podemos contemplar em casa, como foi o meu caso. Minha mãe ficou internada em um residencial geriátrico no grau 3, lá tem o 1, 2 e o 3, visto que ela ficou dependente de tudo em cuidados básicos, exceção feita para a alimentação, porque ela comia sozinha, e tinha, na maior parte do tempo, a percepção de suas necessidades fisiológicas. Mas, pelo uso prolongado de morfina intravenosa e também pelo prolongado período de internação, ela acabou desenvolvendo uma percepção diferente do mundo ao seu redor, o que também é conhecido como demência senil. Ela tinha uma leve demência senil. Ela reconhecia todo mundo, sabia o nome, sabia de muitas coisas. Os dias que ela estava assim a fim de conversar, nossa senhora, ela lembrava de coisa que nem eu lembrava. Era uma coisa assim impressionante, né? Mas por muitas vezes ela entrava em algumas crises, tanto crise física mesmo, de não estar se sentindo bem, de ter algum problema com diarreia ou alguma infecção urinária, que é muito comum, né? Em pessoas que necessitam usar fralda, e às vezes ela ficava um pouco agressiva, né? Mas no dia seguinte ela já estava alegre, lépida e lampeira, divertindo a todos lá, né? A minha mãe realmente marcou lá as pessoas, porque ela era muito engraçada e muito divertida, tirando alguns momentos aí onde ela ficava meio
meio brava, né? Ao saber que ela estava entrando num processo de alta do Hospital de Transição Serpieiro, em Santos, que, aliás, eu quero ver se eu trago o CEO também do hospital aqui para fazer um ao vivo conosco, tá? Eu literalmente fiquei perdida. Eles conversaram muito comigo, me explicaram a condição dela e me orientaram a interná-la, já que eu não teria como cuidar dela em casa de forma tecnicamente adequada, com disponibilidade de uma equipe especializada fazendo seu monitoramento constante. Simplesmente ela estaria correndo riscos enormes. Por outro lado, fui constantemente orientada também que cuidadores amadores, barra, que normalmente são os familiares, né? Acabam normalmente é um familiar, né? Acabam adoecendo de forma por vezes irrecuperável, devido ao estresse físico, mental e emocional pelo qual eu já estava passando, certo, pessoal? Eu posso dizer para vocês que é de um pouco tempo para cá que eu fui conseguindo sair desta condição na qual eu comecei a entrar desde o dia 10 de junho do ano passado. Eu emagreci demais, né? Quer dizer, eu já não sou uma pessoa gordinha, né? Eu emagreci muito, a minha cabeça começou a ficar completamente. Você começa a entrar num estado onde você não consegue mais ter um raciocínio lógico das coisas, porque é muita informação na cabeça, ainda mais com um período prolongado de internação dentro de uma rotina hospitalar que é maçante, desgastante e estressante ao extremo. Por mais que crenças e bloqueios emocionais nos paralisem diante de uma escolha delicada como essa, é de extrema importância que as pessoas envolvidas na decisão de internação, inclusive o próprio idoso, quando pleno de sua capacidade mental, compreendam que é impossível dar a esse idoso a assistência necessária em casa, colocando em risco a vida dele e da harmonia individual e familiar de todos os envolvidos. Visitas constantes, carinho, uma boa prosa, a presença de amigos nas visitas, enfim, tudo isso pode ser feito nesses locais para levar ao idoso a percepção de que ele é amado e está sendo carinhosamente cuidado. Espero que essas informações possam ajudar vocês a, caso passarem por esse momento na vida ou caso já estejam passando, saberem fazer as melhores escolhas em todos os sentidos. É isso, pessoal. Eu sei que eu acho que deve ter ficado um pouco longo, eu nem monitorei aqui o tempo, porque eu entendo que esse é um assunto muito importante. Afinal, todos nós estamos caminhando para uma condição de ser idosos, sermos pessoas mais velhas, né? Todos hoje já temos informação mais do que suficiente, inclusive, tudo se encontra aqui no meu canal, para poder ter uma qualidade de vida para que nós possamos é, morrer jovem o mais tarde possível, não é? Sem ficar dependente, né? A gente vê hoje quantos idosos aí. O Chuck Norris mesmo, gente, ele está com 84 anos e ele vai lançar agora, nesse ano de 2024, um filme aonde ele é o mocinho do filme, sabe? Você pega toda essa galera aí, né, que fazia esses filmes de ação e tal, a maior parte deles envelheceu com qualidade de vida. E quantas pessoas nós conhecemos aqui em Peruíbe mesmo? Eu tenho contato, eu vejo, né? Você vê na praia, idosos mesmo, sabe, com um corpo muito legal, se cuidando, fazendo caminhada, andando de bicicleta. Então, veja, para quem é mais jovem, cuidar dos seus hábitos diários da vida, daquilo que diz respeito aos seus cuidados com o corpo físico, com sua alimentação, com seu sono, com não beber, não fumar, não fazer uso de outras coisas aí que eu prefiro não mencionar aqui, né? Ainda mais com esse absurdo que nós ficamos aí a semana passada bem impressionados, né? De uma determinada mudança na lei aí, enfim, tudo que nos envolve nos leva a entrar num mundo bem obscuro,
para que a gente se abandone física, mental e emocionalmente. Porque quanto mais incapaz você for, independentemente da sua idade, mais fácil é de te controlar, mais fácil é de te colocar dentro de uma caixinha. Mas se você tem esse discernimento, se você realmente é uma pessoa que quer ter um mínimo de independência dentro de um mundo que nos controla e que nos manipula o tempo todo, é fundamental você cuidar da sua qualidade de vida desde agora, desde já, para que você possa, conforme você vai envelhecendo, estar sempre pleno das suas capacidades físicas, mentais e emocionais também, ok? Eu agradeço a presença de todos vocês comigo aqui até agora. Lembrando que aqui embaixo na descrição, além de todos esses links que eu mencionei para vocês, tem também o meu e-mail para contato, inclusive contato caso você queira agendar uma sessão de aconselhamento comigo. E que mais? E a nossa mensagem de hoje é: as pessoas que respeitam e cuidam com amor de seus idosos formam uma nação rica e sábia. Para isso, né, pessoal, é necessário a educação familiar, a educação que vem da família, é necessário ensino sem dogmas e de qualidade, coisa que está meio complicado, não só aqui no Brasil, mas em várias partes do mundo. É necessário uma mudança total de mentalidade da sociedade, mas não adianta a gente só ficar mostrando, olha só, tá tudo uma loucura, olha isso, olha aquilo. Se cada um de nós não fizer a nossa parte dentro da nossa família, cumprindo com o nosso papel, independentemente de qualquer legislação, com o nosso papel de integridade moral, ética, de respeito, de valores, não é? Que eu entendo serem valores que, inclusive, foram ensinados e passados por Jesus. Então, nós precisamos ficar atentos com isso, tá bom? Eu sou Sofia Golfeto, desejo a todos vocês uma excelente semana, espero todos na live de amanhã, vocês podem ter certeza que será muito legal, o Hélio é uma figuraça e muita paz dentro da verdadeira luz. Namastê e aquele um beijo para você. Tchau, pessoal. Lembra que o link da live está aqui do ladinho, tá bom? Tchau. Fui.